Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir esses momentos com você. Para a gente ganhar tempo aqui na nossa conversa, ó, já apareceu para você aqui meu perfil lá no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar. E eu quero deixar aqui para você também as redes sociais do Vejam Só. Você consegue nos localizar em todas as plataformas, redes sociais, Facebook, Instagram, que são duas plataformas onde você consegue obter todas as informações do programa, os convidados, os temas, consegue interagir com a nossa produção, mandando as suas sugestões, as suas fotos, e por lá você consegue fazer isso. Tem também aqui o nosso canal lá no YouTube, que é o local onde você consegue assistir ao Vejam Só, isso mesmo. Todos os programas ficam lá disponíveis para você. Os programas atuais, né, que nós estamos produzindo. E nós temos lá também uma playlist do Vejam Só Retrô, programas antigos, memoráveis, que vale a pena demais você assistir, acompanhar e deixar o seu like também. Então se inscreva no nosso canal, ative lá as notificações, porque aí você também vai ficar sabendo os dias e horários que o Vejam Só está ao vivo. Nós transmitimos lá no nosso canal do YouTube as nossas gravações também ao vivo para você acompanhar, tá bom? Então chega por lá para você interagir. Além disso, você nos acompanha também em todas as plataformas de áudio. Consegue ouvir o Vejam Só como se fosse um podcast na hora do trabalho, indo e voltando também. Muito fácil. Você nos encontra em todas as plataformas. Chega por lá e acesse o nosso conteúdo também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente começar a nossa conversa aqui de um tema hoje muito interessante, que eu tenho certeza que vai trazer muito esclarecimento para você que nos acompanha. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Marcos Silva, ele que é ministro do Templo Batista de Indianópolis. Pastor Marcos, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Graça e paz, meu irmão. Um prazer para nós também, e nosso intuito aqui é, de alguma forma, cooperar com os nossos irmãos e promover uma reflexão sobre esse assunto. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção. Percebo que a Angélica sempre te coloca num tema espinhoso, né? Ela gosta demais do irmão, né? Ela gosta... essas coisas assim, divórcio, música, liturgia, aquelas coisas assim que provocam divisão, secção, né? Então, mas... Boa. Vamos dizer assim, estamos aqui para ser bênção, né? Amém, amém. Nenhum tema fácil, né? Só... Não costuma ter tema fácil, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Pastor Marcos, antes da gente entrar na nossa conversa, vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Então, convidamos você para conhecer também o nosso ministério. Se você puder, entra aí no YouTube, você tem na Templo Batista de Indianópolis, e você pode conhecer um pouco da nossa igreja. Mas se quiser estar presente, estamos lá na Avenida Miruna, 517. E se Deus quiser, até o fim do ano, o novo prédio, no número 513. Né? Que benção, que benção. O Vejam Só tem acompanhado, né, essa mudança também. Sempre que os irmãos vêm aqui falam, Deus continue derramando graça lá no ministério. E é sempre um prazer aprender com os irmãos também. O contato, né, disponibilizado já apareceu aí para você, né, que é o canal do YouTube. Vai ficar fixado lá também no nosso perfil do Instagram para você poder acessar e conhecer um pouquinho melhor do ministério dos nossos irmãos por lá e abençoar. É o que eu falo sempre, né? É uma atitude simples. Você se inscrevendo no canal, curtindo as publicações, já abençoa demais a vida dos nossos irmãos por lá, porque, obviamente, esses vídeos serão mais divulgados, espalhados, e vai ajudar aí a que outras pessoas conheçam também a palavra de Deus. Então, vai lá dar essa força aí também, tá bom? E nós recebemos aqui no nossos estúdios outro amigo do Vejam Só, reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. A paz, a paz. Prazer conhecer aqui, pastor Marcos. Prazer estar mais uma vez aqui no Vejam Só, esse debate tão precioso, tão querido na Igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil todo, e irmãos de fora do Brasil, sim, que também acompanham. Então, desejo também de poder contribuir com esse tema complexo aí, né, que tem tanto a ver com vivências cada vez mais, sim, recorrentes no meio da Igreja do Senhor, que mais um Vejam Só que vem abençoar nosso povo. Sem dúvida, esse é o nosso intuito aí, né, que o programa abençoe e leve os nossos telespectadores à reflexão também. Só aproveitar a oportunidade para agradecer
principalmente o pessoal de Angola que nos acompanha demais, demais. A gente recebe muita mensagem. Deus continue abençoando esse povo aí e essa nação que tem crescido de fato quando a gente fala de pregação do Evangelho, de estudo do Evangelho também. Bom, para a gente começar, reverendo, vou pedir as informações da igreja, por favor. Sim, estamos na Igreja Presbiteriana da Penha, um centrinho ali do bairro da Penha, perto do Hospital São Gabriel, do Cemitério da Penha, bem ali acessível. E será um prazer receber quem quiser nos conhecer, cultuar a Deus conosco lá, domingo, 9h30 da manhã, 11 horas tem um culto espanhol para los hermanos, que são de uma comunidade hispana, uma grande, comunidade lá. gigante Sim. aqui em São Paulo, e 18 horas também. Temos ali celebrações, segunda-feira, 8 horas. Prazer receber quem quiser cultuar ao Senhor conosco lá. Sem dúvida, lá na Igreja da Penha tem muita atividade para abençoar. O reverendo Amaury falou o centrinho da Penha, né? Parece que é um bairro pequenininho. Se você colocar em números, deve ser a 10ª maior cidade do Brasil. 470 mil habitantes. É enorme, é enorme. E a Igreja Presbiteriana da Penha tem sido luz ali naquela região, tem abençoado aquele povo, e os contatos, não só do reverendo, mas da igreja, já apareceram aí para você. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, apoiar também, é só você acessar lá que você vai saber como, tá certo? E eles vão ficar fixados no nosso perfil do Instagram para você poder localizar depois também e facilitar a sua vida, tá certo? Bom, dado aí os nossos recados, feitas as nossas apresentações, vamos entrar na nossa conversa. Hoje a nossa pergunta é: um pastor divorciado. E aqui, meus irmãos, nós vamos trabalhar no seguinte aspecto. Óbvio que a gente pode falar de outras questões práticas, mas a ideia principal é de um pastor que deu causa ao divórcio, né? Se ele foi vítima, imagino que a resposta vai ser a mesma dos dois, a gente pode até perguntar depois. Mas a ideia é: pode esse pastor exercer o ministério na igreja? Pode ele continuar pastoreando? Qual a instrução bíblica nesse sentido? Nós vamos começar com as considerações iniciais dos nossos convidados e eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Pastor Marcos, vamos lá? Vamos lá. Como é que o irmão responde aí a nossa pergunta-tema? Nós podemos olhar na história bíblica, não é? Sempre um cuidado muito de Deus de preservar a autoridade, não da palavra profética, mas daquele que profere a palavra profética. É interessante que você vai ver, ao longo da história, você vai ver Deus desqualificando pessoas para liderar em função de atitudes que eles tiveram contrários, não é? Àquilo que Deus havia determinado. A gente pode olhar, né, no livro de Apocalipse, Deus começa julgando a igreja para depois julgar o mundo. Então você percebe que a Bíblia trabalha muito isso. Uma das questões que Jesus tratou no seu ministério terreno foi da questão da hipocrisia dos fariseus, que muitas vezes pregavam a verdade, mas não tinham uma vida que se identificava com essa verdade. Então, essa área, né, nós vamos ver Paulo falando a Timóteo, depois falando a Tito. Eles estavam num contexto semelhante ao nosso. Às vezes nós temos a ideia que nós estamos num momento muito difícil. Eu creio que o mundo sempre foi mundo do mesmo jeito, né? Os pecadores sempre foram pecadores, não tem nenhum pecado novo, nenhuma realidade nova, né? Então, Paulo, diante de toda aquela realidade que eles estavam vivendo, ele estava aconselhando: olha, nós precisamos combater esse desvio doutrinário, esse desvio ético, esse desvio de valores, e nós precisamos de pessoas com autoridade para pregar contra isso. Então, precisamos de homens irrepreensíveis, que sejam maridos de uma só mulher, que tenham autoridade para fazer frente a tudo isso. Então, eu creio que a igreja hoje tem perdido muito a autoridade para pregar, em função de que ela se envolveu em várias questões contrárias à ética cristã, e ela tem se rendido a essa visão, né, de aceito. Eu falo assim, não é uma questão aqui de entender que divorciados não vão para o céu, que somente que não tem salvação para esses. Não é essa a questão. Nós estamos falando, quando Paulo fala a Tito e a Timóteo, ele está falando de qualificações para o ministério e não qualificação
para o céu, no sentido que diz respeito à autoridade e ética ministerial. Sim, eu mesmo já comentei algumas vezes aqui no programa e acredito também, advogo, vamos dizer assim, essa posição, que para o ministro tem um peso diferente, até pelo exemplo, não sei se é essa linha que o irmão imagina também. É pela autoridade da palavra, isso. né? Quando você vai pregar contra uma coisa e você está envolvido, porque não é um ex-divorciado, é uma Vai pessoa ser que pra está cima. naquela Tá. realidade. Então, como você vai... E é aquela questão, começa a debater e as exceções, e é vítima. Então, fica naquela questão, né? O que Deus pensa, eu sempre entendo o que Deus pensa. Então, a Bíblia ela coloca de uma forma muito clara que Deus é contra o divórcio, que Deus odeia o divórcio. Então, é uma questão clara na Bíblia, essa questão. Agora, hoje existe um debate, né? O divórcio é cultural, mas você tem o livro de Apocalipse, o apóstolo Pedro, de uma forma muito clara, de uma forma profética, dizendo que o juízo de Deus sobre estas práticas e Deus condenando estas práticas, né? O adultério, a fornicação, de uma forma muito clara e contundente. A gente vai poder aprofundar algumas questões aí, mas eu quero também ouvir o reverendo Amaury. O que o irmão pensa e como responde, né, reverendo, a nossa pergunta-tema. Então, assim, a questão, quando se fala, né, um pastor divorciado pode exercer o ministério, assim, talvez, né, a questão deveria ser colocada, é possível que o faça? É possível que o faça. Não tem jeito nessas questões de estabelecer tabelas e regras, dizer assim, olha, um divorciado não pode. Ou também de dizer assim, não, qualquer divorciado pode, de qualquer jeito pode. Não é isso também. São assuntos em que, como disse o apóstolo Paulo, a igreja tem que julgar a igreja. A igreja tem que exercer juízo. O mundo hoje é muito contra isso, né? Você não pode me julgar. Na Bíblia, a igreja deve julgar os internos, né? Se vamos julgar o mundo, o conceito bíblico tem que se exercer tribunal eclesiástico. Aliás, uma das marcas de igreja saudável e verdadeira, segundo os reformados, era o exercício da disciplina. Ou seja, qualquer pecado, seja divórcio, adultério, roubo, mentira, fofoca, precisa ser exercido disciplina para corrigir o faltoso, levá-lo ao arrependimento. Agora, não dá para dizer que exista aqui uma situação em que vamos jogar as pessoas fora por causa de erros e falhas, né? Nós somos também a comunidade da graça. Quando se fala de comunidade da graça, nenhum de nós é digno de exercer nada, de falar nada, de fazer nada. Então, nós temos que aplicar a graça sem torná-la, de fato, uma graça barata, de qualquer jeito, com critérios. Temos que entender que o ministério pastoral, a liderança, de fato, o preceito bíblico, né, é que não é qualquer pessoa de qualquer jeito que exerce o ministério, porque o ministro é modelo para o restante do rebanho. Nessa modelação, a igreja tem que ser criteriosa, ela tem que ser zelosa para não denegrir aquilo que é o padrão, o modelo, mas também pensando como uma comunidade da graça, não dá para estabelecer uma regra e dizer assim, olha, divorciado não pode exercer o ministério. Há circunstâncias específicas, há situações específicas, né? Tem-se que entrar no debate, no julgamento e, de certa maneira, dizer, olha, aqui é uma situação que sim, aqui é uma situação que não. Por exemplo, né, uma diferenciação que se faz, basicamente, o pastor é o causador do divórcio ou ele é a vítima do divórcio. Então, já são situações diferentes. E quando se entra até nos detalhes, às vezes o pastor foi a vítima do adultério, mas com uma parcela muito grande de culpa no adultério. Você tem que entrar no mérito, não tem jeito. A igreja precisa pegar os princípios bíblicos e exercer juízo de valor e exercer juízo de circunstâncias
e, inclusive, de pessoas e dizer se aquela pessoa está apta ou não, avaliando toda a amplitude da conjuntura da vida dela, do erro dela e do benefício ou malefício que se fará ao reconduzir aquela pessoa, aquele pastor, ao ministério ou não reconduzir ao ministério. Ou seja, é algo de fato que eu entendo muito complexo, que não dá só para criar uma tabela. Pode ou não pode? Sim. Deixa eu colocar a enquete aí, depois eu volto aqui para a gente conversar, porque tem, obviamente, você viu aí que muitos pormenores que a gente precisa analisar. Mas primeiro deixa eu dar a oportunidade para você que nos assiste participar. Acesse o nosso perfil do Instagram e lá você vai encontrar a enquete que nós disponibilizamos. Coloca na tela aí para a gente ver a pergunta que a produção colocou. Tá lá. Pastor divorciado deve exercer o ministério da igreja? O que você acha? Ele tem essa condição? E nós deixamos a caixinha lá aberta para você poder comentar. Sim, não pode, depende, tem que analisar. Vai lá, coloca a sua visão do caso também para a gente poder conversar aqui e lançar luz sobre esse assunto, que de fato, como o pastor Marcos colocou, chega a ser um aspecto que está enraizado na nossa cultura já, né, pastor Marcos? Fica até difícil, eu acho, que desassociar essa questão da igreja hoje. É algo que está muito presente. E eu queria saber, irmão, nós estamos falando da questão ministerial, que é importante, mas será que o aspecto mais difícil para a igreja hoje é cuidar dessas pessoas? Aí, independente de ser ministro ou não, por ser algo tão presente assim e, de repente, a igreja ainda não está tão preparada, não sei. Como é que o irmão observa isso? Essa é uma história que sempre causou e causa traumas, né? Basta ver a igreja anglicana, Inglaterra, né? Tudo começou, a divisão lá começou por quê, né? Por causa de um divórcio, né? O divórcio fez toda... O rei queria casar. E a igreja católica era contra, não é? Então... Essa história é interessante, só para dar um parênteses, assim, o rei queria se divorciar e acabou casando 8 vezes. Então, só para ver como é que é a coisa, né? E se tornou bispo da igreja. Né? Abriu a porteira e ele já foi embora, né? Resolve. Já resolveu, pronto. A gente diz assim, não é? Todo pecado, ele vai trazer as suas sequelas, né? Por exemplo, Davi, quando vai adulterar, Deus ministra graça a ele, perdoa ele, a gente vê isso evidente na Bíblia. Mas Deus diz, você não vai poder construir o templo, suas mãos estão sujas de sangue. Não é? Então, você vai ver Moisés, simplesmente porque feriu uma rocha, você foi tão rebelde quanto os outros, então você também não entra na terra prometida. Eu creio que a graça, sim, no sentido, a graça do perdão, a graça da nova oportunidade, mas a graça não pode ser conivente com o pecado. Quando você olha na Bíblia, ela não trata exceção, ela trata regra a partir de absolutos. Olha, se você divorciar da sua esposa e se unir com outra, você comete adultério. E aquele que se unir com aquela que você divorciou, comete adultério também. E ali não vai tratar da exceção, né? Você é vítima, você não. Se você separar, pode. Paulo vai dizer, você pode separar. Mas se você casar com outra, não é? Isso não está correto. E se quem você repudiou casar com outro também está errado. Porque é uma forma, é o que eu falo assim, a forma de Deus preservar os seus valores é estabelecê-los de uma forma absoluta, sem negociação. A Bíblia vai dizer é sim e não. Não tem mais ou menos. Às vezes nós somos vítimas de assaltantes, nós somos o réu, nós vamos ser vítimas muitas vezes de situações que não prevíamos, né? Mas eu vejo assim, irmãos, volto a dizer, hoje é um grande desafio para a igreja lidar com essa população, não é? Há igrejas que foram para os extremos. Nós temos igreja no nosso meio que não aceita batizar pessoa divorciada, não aceita membros divorciados, porque eles entendem, a partir dos princípios bíblicos, que divórcio é uma prática contrária à palavra. Mas hoje nós estamos discutindo não é se ele pode ou não ser membro da igreja, se ele pode ou não servir em algum ministério na igreja. Nós já estamos discutindo se ele pode ou não ser pastor. Percebe a linha? Outrora
estava discutindo se pode ou não divórcio. Depois, agora, discutiu se pode ou não ser membro da igreja um divorciado. Agora nós já estamos se pode ou não. É um fato, é uma realidade, está no nosso mundo. Mas o que eu vejo o efeito disso a longo prazo? Nós temos visto a igreja, pouco a pouco, se descaracterizando daquilo que eu entendo que ela é a última fronteira. Eu penso que a igreja é a última fronteira, é a resistência. Quando ela abre de mão dos seus valores, então ela deixa de ser a resistência. Então eu coloco assim, quando nós estamos defendendo isso, eu estou sujeito a uma situação como essa. Eu não estou imune, nem estamos dizendo, não estou acima do bem e do mal, Sim. Eu sou o puritano, o homem perfeito. Não quero me colocar nessa posição, mas eu quero dizer que existe uma coisa que eu tenho que ser consciente. Eu sou vamos dizer assim, um modelo para as outras pessoas, eu sou uma referência para as outras pessoas, eu tenho que pregar com autoridade para aquele que está diante de mim. Porque quando eu digo existe exceção, aí eu vou ter que legislar quais são as exceções. Então, e se a sua é exceção, por que a minha não pode exceção? Porque esta se tornou essa regra para você, porque não pode ampliar esta regra, como nós vemos no nosso Brasil. O problema nosso não é a falta de lei, não é? Mas é a falta de a impunidade. As pessoas não são responsabilizadas pelos seus atos. Isso gera anarquia. Então, esse é o grande problema. Nós olhamos para a Bíblia e nós precisamos estar atento a isso. A Bíblia profetiza apostasia. A Bíblia profetiza uma igreja que ela vai abrir as suas portas e vai se identificando cada vez mais com o mundo e ela vai perdendo. E a gente, lógico, não vamos entrar aqui em escatologia, mas eu creio que o juízo de Deus é nesse momento que a igreja já não tem mais efeito sobre o mundo, não tem mais efeito sobre a sociedade. Os valores bíblicos já não são mais aceitos, como na Europa. E a gente sabe da escola, da alta crítica alemã que influenciou a teologia na Europa. O que aconteceu hoje com a Europa? A Europa hoje, os nativos, né, alemães, ingleses, suecos, holandeses, 5% de cristãos. Não é? Hoje eles ostentam essa declaração, somos um povo pós-cristão. O cristianismo já não influencia nossas leis, nossos valores, nossos princípios. Eu creio que a igreja é a última fronteira, é a resistência. Quando nós começamos a abrir mão aqui, abrir mão ali, então, aonde estará a resistência? Onde será a voz contrária, a posição contrária? Daqui a pouco a igreja é abortiva, daqui a pouco a igreja... Então, isso é uma questão a se considerar, a se pensar. Existe tudo um preço. Eu sei, eu sou pastor, é um privilégio, mas existe um preço que eu preciso pagar para que eu esteja no ministério. E eu preciso estar consciente disso. E o dia que eu não tiver autoridade para pregar, o importante mais é o reino. O importante é o reino. O reino é mais importante que o meu ministério. Eu vejo dessa forma. Bom, reverendo, vou até pedir seus comentários aí na fala do pastor Marcos também, e depois eu coloco uma outra pergunta um pouco mais prática, por favor. Então, de fato, né, a igreja é, né, a última fronteira, não há como... Isso é óbvio nas Escrituras. Mas... essa tarefa, esse papel é bem amplo, né? Nós temos dois fortes inimigos da fé, que é tanto o liberalismo teológico, a flexibilização das regras, o progressismo relativista, né? O secularismo, são inimigos da fé, mas o sectarismo também. Então, é difícil para a igreja manter esse equilíbrio entre liberalismo e sectarismo. A regra para a vida da igreja é a Escritura e não a conveniência do momento, né? E a Escritura, ela tem também, né, o seu trato de exceção. Por exemplo, quando Jesus fala do divórcio e do novo casamento, Jesus fala, salvo em caso de relações sexuais ilícitas. Ou seja, Paulo vai falar, olha, se o incrédulo consente em morar, em viver com o cristão, permaneça casado. Não consente, então ele fica livre, o irmão fica livre daquela guerra de paganismo e cristianismo dentro da mesma casa. Ou seja, na Escritura tem a lida, né, com essa questão de que a Bíblia traz princípios,
não forminhas, não regrinhas para cada coisa. O judeu, sim, estabeleceu 613 leis e tentava viver dentro daquele modelito das 613 leis. Esse é o sectarismo judaico. O cristianismo, ele não é essa religião das regrinhas, ele é uma religião de valores, de princípios e de regras, e o cristão tem que saber fazer juízo de valor. Ele precisa lidar com a santidade, a exatidão da santidade de Deus e, ao mesmo tempo, com a misericórdia e a graça. Olha como isso funciona. Por exemplo, um dos grandes teólogos, ou talvez aqui o maior teólogo, né, do Novo Testamento, o maior instrumento de Deus na formulação da doutrina cristã, é o apóstolo Paulo. Existe uma possibilidade de que ele fosse divorciado. Né? O apóstolo Paulo, muitos entendem que era solteiro desde a sua vida toda, desde o judaísmo, mas o fato de que era parte do Sinédrio, alguns entendem que para ser do Sinédrio teria que ser casado, então ele era casado. O que aconteceu com ele da conversão, se ele ficou viúvo ou se ele divorciou por causa exatamente da conversão, não sabemos. Existe a possibilidade, existe. Quando ele diz, permaneçam como eu estou, pode significar que ele estava, de fato, sem esposa, mas não significa necessariamente que fosse solteiro. Sim. Né? Ou seja, ele estava naquela condição. Muitos defendem que ele ficou viúvo em algum momento, ou que, de fato, na conversão, a esposa permaneceu no judaísmo. Isso foi muito comum na igreja primitiva, pessoas que converteram, o cônjuge permaneceu no judaísmo e não aceitou o cônjuge sendo cristão. Então, houve ali um divórcio e aquele irmão ou permaneceu solteiro, que teria sido a situação de Paulo, ou alguns contraíram novas núpcias dentro da fé, como o próprio Paulo disse ali, no Senhor. Casem-se no Senhor, ou seja, com alguém da mesma fé. Não tem sentido divorciar, porque o outro não era pagão e agora casa com outro pagão. Então, assim, são situações de fato complexas porque nós temos duas coisas, o nome do Evangelho e temos aqui pessoas. Não podemos flexibilizar a regra do nome do Evangelho para benefício de pessoas. Sim. Mas esse Evangelho me manda tratar pessoas com graça, sim, com misericórdia. Então, equilibrar isso não é uma tarefa fácil. A igreja precisa ser sábia, inteligente, zelosa, sem cair na perda da sua voz profética. E a voz profética tanto vai no sentido de reprovar o pecado, como vai também no sentido de redimir o pecador. Né? De pegar um sujeito como Davi, que foi até o causador, não divorciou, mas ele é o adúltero. E já vivia numa condição complicada, porque ele já tinha 7 esposas. E já era uma situação divergente de Moisés. E ele era o rei que pregava para a nação, que ajudava, era um rei pastor, que ajudava a nação a permanecer no caminho de Moisés. Mas ele já vivia contradizendo a lei de Moisés, e como se não bastasse já viver numa situação de poligamia, que era vetada, era claramente pecado, era adultério já, e ele ainda adultera, vamos dizer, se há uma tolerância para a poligamia dele, agora ele ainda adultera contra 7, tinha uma esposa para cada dia da semana, e achou um 8º dia ainda para burlar a regra de Deus e adulterar. Isso traz, é claro, seríssimas consequências para a vida de Davi. Porque a regra de Deus é a regra de Deus. Agora, a igreja, de fato, ela tem que administrar essa regra de Deus, de que o casamento para nós é digno de honra dentre todos. O matrimônio, o leito sem mácula, para nós é digno de honra. Isso não pode ser flexibilizado. E, por vezes, teremos que, de fato, emitir a sentença de juízo e vetar pessoas ao exercício do ministério. A pergunta lá está dizendo, deve ou pode? Dependendo da circunstância, pode. De regra, assim, deve, ou seja, não importa se divorciou, se adulterou, se não, continua exercendo o ministério. De fato, o ministro é modelo para o rebanho e há circunstâncias que esse modelo será comprometido. Esse irmão não deve ser reconduzido ao ministério. Sim. Agora, há circunstâncias em que a recondução espelhará graça e misericórdia e exercício da misericórdia, do amor cristão, com zelo, sem ir contra a dignidade do matrimônio.
A gente fala assim, quando a gente olha, por exemplo, eu creio nessa teologia da dispensação, no sentido de que Deus nunca muda o que ele pensa sobre o pecado. Ele muda a forma como ele trata o pecador. Agora, é interessante que a Bíblia vai fazer essa exceção no ministério. Ela não trata de você, de mim, mas quando ela diz do pastor, ela não abre exceção. É quando a gente está reportando Mateus capítulo 19, quando a pergunta para Jesus foi essa: pode largar a mulher por qualquer motivo? E eu já vim aqui debater sobre Mateus capítulo 19, não é, que é uma questão também de debate. Ali estão falando que é a questão de adultério, e eu faço distinção entre adultério e fornicação, são coisas distintas. Adultério é para casado e fornicação é para solteiro. Porque senão, quando eles falam em Moisés não mudou a lei, ele apedrejava adúlteros. Então, Moisés não mudou a lei. Se a gente entende que Moisés deu carta de divórcio por causa de adultério, então ele estava anulando a lei que apedrejava os adúlteros. Então, é uma questão bem complexa para você interpretar, e só dá para ter paz quando você olha para a cultura judaica e os valores que eles tinham para com a virgindade e a pureza, que era o mesmo que era exigido para o sacerdote, e etc, etc. Mas a gente fala assim, não estamos anulando a graça de forma nenhuma. A graça atinge a homicidas, a pedófilos, a prostitutas. A graça de Deus atinge a todos indistintamente. Não é condição para o céu. Mas a Bíblia, de uma forma clara e pontual, eu falo assim, como a gente fala, a igreja tem que julgar. É como no nosso Brasil. Os tribunais julgam. Mas qual é a base de juízo? A lei. Nós não podemos anular a lei para exercer juízo. A lei tem que ser respeitada. Então, a lei está determinada. Eu falo assim, quais os textos? Você vai ver, no princípio sacerdotal, eram as mesmas exigências para os princípios para o ministério pastoral. Não há uma mudança do Velho para o Novo Testamento das exigências. Ao sacerdote também é exigido a mesma qualificação do que é exigido por um pastor. Então, a igreja, ela tem é como a gente fala, não julgueis para que não sejais julgados. Nós não temos mais o poder do juízo da sentença. Mas o juízo do discernimento, sim. A partir dos valores estabelecidos, nós podemos dizer isso é certo, nós podemos dizer isso é errado. Onde está a nossa referência? A autoridade bíblica. Eu posso acrescentar a Bíblia, quando o irmão fala, existem aqueles que são, não digo que não são conservadores, eles estão acrescentando, como os fariseus faziam, colocando peso maior do que aqueles que eles mesmos podiam suportar. Estão acrescentando à Bíblia algo que a Bíblia nunca exigiu. Mas existe a heresia de tirar da Bíblia a autoridade que ela impôs. E essa é essa questão. Eu falo assim, o que é mais importante, o meu ministério ou o reino de Deus? Há momentos que na vida é assim que nós vamos ter que decidir. Eu vejo, irmãos, que nós estamos... Eu falo assim, o homem, o coração do homem sempre... Eu venho de uma igreja batista tradicional e tradicionalista, tá, né? Onde até calça comprida não se usava há anos atrás. E aí começou o debate para a calça comprida. Hoje o debate é a bermuda, daqui a pouco o debate é o short. Então, sempre a visão é sempre galgando mais 1 centímetro, mais 1 quilômetro, mais... Então, o caminho nosso tem sido um caminho que, se a gente não reconhece os limites, e os limites não são estabelecidos por mim, a igreja não é minha, a igreja é de Deus, e Ele que governa essa igreja, e Ele estabeleceu esse limite. Agora, como nós vamos interpretar o que Paulo diz para Timóteo? Como nós vamos interpretar o que Paulo diz para Tito? Não, isso não é uma regra absoluta. Não, mas ele permite essa interpretação. A Bíblia tem um fato, igual a gente fala sobre Davi. A poligamia é um assunto que a gente vai debater aqui, mas você vai ver o princípio estabelecido, mas a poligamia começa aonde? Desde lá de Gênesis, a poligamia vem. Sim. Ela vem vindo, não é uma coisa que era um problema. Eles não estão entrando aqui no debate, a gente entende. Marido de uma só mulher, o princípio de Deus, o propósito de Deus para o casamento é todo esse. Mas você vai ver uma prática recorrente na história que não foi combatida. Ela foi permitida. E Davi não estava no sentido assim, nós hoje entendemos que a escolha de Salomão foi errada, a escolha de Davi foi errada, a escolha de José foi errada, a gente entende tudo isso. Mas não é algo que foi combatido.
nem por Deus. A gente não vê uma desqualificação. Não, Salomão, você tem 600 mulheres, não, você está desqualificado. Se eu não estou enganado, até quando o Natan vai falar com Davi, Deus fala isso, né? Que já tinha dado as mulheres para ele, né? Então, parece que Deus coloca realmente isso, ó, poxa, já tinha tanta coisa aí, né? O que você vai ainda buscar fora e tudo. Mas sabe uma questão que eu queria que os irmãos analisassem para mim? Pensando numa questão prática, a gente até conversava antes do programa aqui, da questão até da formação, né? Muitas vezes o pastor ou o ministro se prepara para o trabalho dentro da igreja e ele tem essa formação interna. E eu acho que não dá para a gente tirar da equação a questão financeira e trabalho dele, né? Nós estamos falando de um trabalhador da igreja ali, que é remunerado por isso. E que, num caso de exclusão do ministério, ele também vai perder a sua fonte de renda. Bom, aí nós já estamos falando de um outro aspecto. E aí, pastor Marcos, como é que você vê essa questão aí? Teria a igreja alguma responsabilidade de ajudar, de tentar restaurar? Não sei, assim, como é que o irmão analisa essa questão financeira também? Onde entra a graça, né? Eu acho que uma coisa é tratar o pecado, outra coisa é o pecador. Aí é onde entra a graça. Eu acho que muitas vezes nós temos que curar essa pessoa, não é simplesmente. Eu acho que a gente trata muito disciplina como uma visão de punição, né? Agora você vai receber essa punição, vai ficar 6 meses de gancho aí, depois você volta. A gente não vê isso na palavra de Deus. O perdão restitui a comunhão de uma forma imediata. Ela pode privar você de algumas coisas em função de autoridade que você perde, não é? Mas a gente fala assim, tem sequelas? É lógico. Por exemplo, se de alguma forma eu cometo um indevido ato com a minha esposa, eu traí ela, mas ela resolve me perdoar. Tem sequela? Acho que tem sequela. Não dá para anular a sequela. O pecado sempre vai trazer consequências. E essa é a visão do temor de Deus. Olha, tem juízo, tem consequência, tem problema, evita. Porque se não tiver consequência, a gente escolhe o pecado. Eu posso fazer, não vai acontecer nada, está tudo tranquilo, vamos em frente. É essa visão que hoje a gente tem de que Paulo vai dizer, não use a liberdade para a prática do pecado. Liberdade não é isso. A liberdade que Deus te deu é para escolher o que é certo. Não é liberdade para fazer a visão equivocada de graça. Graça não é liberdade para pecar, mas é oportunidade para perdão. Graça é oportunidade para perdão. Tanto é que a condição de Deus para perdão é arrependimento. Tem que arrepender-se do pecado. Se a gente entende que o divórcio é um pecado e você precisa se arrepender desse pecado, como uma pessoa que adulterou, está divorciado, casou-se com outra pessoa, então ela tinha que mostrar arrependimento. Como é que vai conviver com a esposa dizendo que eu fiz com você é errado, eu pequei, eu não deveria ter feito isso? Porque é a visão que a Bíblia diz. Quando eu faço algo que é contrário à palavra de Deus, eu preciso me arrepender, confessar o meu pecado. Agora, como a gente trata o divorciado, a gente vai tratar com carinho, com amor, com graça, com misericórdia. A Bíblia só coloca, como diz assim, todo mundo quer o salário de um executivo da Volkswagen, mas tem responsabilidade. Sim. Agora, você quer o ministério, é uma honra o ministério, mas ele tem um preço que você tem que estar disposto a pagar. E se não tiver o preço, qualquer um vai ser pastor, qualquer um pode fazer. O que mais Jesus pregou no seu ministério era o farisaísmo. Era aquela aparência que não condizia com aquilo que eles mesmos pregavam. Não correspondia com a verdade. Amaury, eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão aí, né? Que nós estamos falando também de um trabalhador, vão ter essas questões financeiras. A metodologia na Igreja Batista eu realmente não conheço, mas na Igreja Presbiteriana, às vezes o pastor, inclusive, fica, né? É um funcionário da igreja, ligado ao presbitério. Tem algumas demandas nesse sentido também, né? Para nós, né, assim, é importante identificar se o pastor é ocupado. Eu acho que essa regra não existe nenhum texto da Bíblia que diz assim, o divorciado não pode exercer um ministério. Paulo vai traçar, né, a linha do marido de uma só mulher, mas ele não está falando de divorciado ou não. Né? Não existe essa passagem bíblica que diga que um divorciado não possa exercer o ministério. Até mesmo porque ministério
é muito amplo. Né? Existem vários tipos de ministérios que podem ser exercidos na igreja, além do ministério da pregação da palavra. O ministério não se resume a pregar. Tem muitas outras coisas que o ministro faz. Então, assim, eu entendo que é uma questão bem ampla, e para nós não há essa regra assim, divorciou, perdeu o ministério. Ou seja, ao divorciar, vai se julgar de fato a circunstância desse divórcio. Se o pastor é a parte ativa ou passiva nesse divórcio. De fato, quando ele é a parte ativa do divórcio, ele será submetido à disciplina eclesiástica, que é do afastamento à deposição dele como ministro. Mas mesmo quando deposto do ministério, respeitando-se a condição de fato de alguém que dedicou sua vida até aquele momento ao exercício do ministério, ele será acompanhado, ajudado, auxiliado, até que ele se encaminhe a uma nova profissão. É claro, não é ad eterno, tem um tempo. Você vai dizer, já vivenciamos isso, né, de você reduz o sustento, mas dá um tempo dizendo, olha, você tem 6 meses, tem esse ano para se recolocar e caminhar. Tem um tutor que vai acompanhar esse ministro, né? Mesmo quando ele é culpado, às vezes tem uma caminhada, porque, de fato, ele até aquele, vamos dizer, até aquele dia em que o fato veio à tona, divorciou, adulterou, aconteceu, agrediu a esposa, ele vai ser ali submetido a um julgamento e ser deposto do ministério. Mas mesmo deposto do ministério, ele é conduzido, ele é colocado como membro de uma igreja e será acompanhado. E tem vários casos em que nós ainda assim acompanhamos para que ele fosse reencaminhado. Se ele é vítima, né, de uma situação conjugal, ele não perderá necessariamente, ele será avaliado, julgado, e se ele não é a parte culpada, né, será também estudado, ele é afastado temporariamente do ministério para se analisar a situação, e será estudada a viabilidade de recondução ao ministério e a que tipo de ministério poderá ser reconduzido. É claro que um divorciado terá limitações, terá sequelas, terá marcas daquilo que aconteceu. Quando fala-se, né, do divórcio, mesmo ele sendo vítima, o princípio de Paulo é que governe bem a sua própria casa. O pastor que os filhos não são crentes tem que deixar o ministério? Ou seja, são questões muito amplas e complexas. Ou seja, a regra de Paulo é que governe bem a própria casa, criando os filhos na admoestação e disciplina do Senhor. Ele criou, mas o filho não converteu. É obrigação do pastor converter cada um de seus filhos. É obrigação do pastor, ou seja, governar bem a casa. E a esposa era ímpia, ela não converteu e o abandonou. Existem situações N, ou seja, ele casou depois já de converter tudo, mas ele converteu, vamos pensar num caso, ele converteu já, né, casado, a esposa veio para a igreja com ele teve o chamado, foi para o ministério, essa mulher nunca caiu bem o evangelho no coração e um dia lá endoidou, não aguentou e largou esse homem, agora ele não pode mais ser ministro porque divorciou. Não. A regra para nós ela não é assim, primeiro porque a Bíblia não diz que divorciou, não pode exercer ministério. Tem alguns pontos, né, que eu divirjo aqui do pastor, em boa parte das falas estamos, né, bem alinhados, mas, por exemplo, né, não compreendo que Deus nunca combateu poligamia. Aliás, Deus sempre combateu a poligamia. Primeiro, porque ele estabelece um modelo. Gênesis 4, coabitou o homem com a sua mulher. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso já é um combate à poligamia, ainda que ela não existisse, mas ao dizer o certo já está dizendo que o errado é errado. Quando Lameque tem o primeiro caso de bigamia, está equivocado, e o texto está apontando isso, e daí para frente. E quando Moisés diz, não tomarás com a tua mulher outra mulher, a prática cultural é poligamia. Deus disse, não tenha 2 mulheres, Deus está combatendo. Quando Davi faz o que faz, está equivocado, é errado. Deus até, quando estabelece a monarquia, vai dizer, olha, o rei vai tomar mulher, vai tomar cavalo, vai ter escravo. Vocês querem isso mesmo? O povo de Israel diz, não, queremos monarquia. Deus diz, então vai. Mas o que acontece com Davi? Isso agora, Deus reprova o tempo inteiro, né, a poligamia. E quem a praticou por arranjo, gambiarra. Agora, Deus
fez a administração gloriosa, graciosa, misericordiosa disso, não mandou Abraão para o inferno, porque ele teve um filho com a concubina. Deus não depôs Abraão do seu cargo até de patriarca da nação de Israel. Isaac já não cometeu esse tipo de equívoco, teve só a sua esposa. Jacó, por sua vez, manipulado pelo sogro, casa com duas e depois as mulheres o colocam na cama com outras duas mulheres. Ele tem 4. Não são 4 esposas, né? Mas Deus, no final, arranja, conserta a família de Jacó, porque a esposa querida Raquel morre, ele não vai mais para a cama com as concubinas, até porque um dia ele pega o filho na cama com a Bila, né? E dou razão, de fato, ao pastor, que quando você vai fazendo permissões erradas, equivocadas, você não sabe onde vai parar. Sim. Jacó faz permissões dentro da sua casa e termina achando o filho na cama com a Bila. Mas Jacó termina casado com Lia. E Lia quem é sepultada no campo de Macpela, onde estava Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e não é Raquel quem é sepultada lá com ele, é Lia. Por quê? Finalmente Jacó se alinhou. Davi, né, Deus trata com Davi. No final da vida dele, ele tem uma moça na cama com ele, que é Abisai, que o texto diz que era a moça mais linda do mundo na época, e o texto diz assim, contudo, ele não a possuiu, ou seja, Deus tratou e consertou Davi na sua conduta sexual equivocada, ou seja, Deus, sim, combateu isso duramente na vida de Davi, com as consequências que ele sofreu, e ele se alinhou no final da vida. Então, eu entendo que nós temos um princípio, não a regrinha, divorciou, não pode ser pastor, não. Nós temos um princípio da moralidade. Quem é o ministro? Não são as mesmas regras do sacerdócio, até porque o sacerdócio do Velho Testamento não tem correspondência com o pastorado do Novo Testamento. O sacerdócio corresponde com a vida cristã toda no Novo Testamento. Cada cristão é um sacerdote. O pastorado não tem correspondência com o sacerdócio. Isso aí é na Igreja Católica. Para nós, não. É um ministério, mas tem regras para o ministério. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, temperante, que governa bem a própria casa, tem todas essas regras para o exercício do ministério, né? Mas, na aplicação das regras, nós precisamos de sabedoria, rigor, graça ao mesmo tempo. A coisa mais difícil que tem é ser zeloso e gracioso equilibradamente. Pastor, eu estou com essa pergunta aqui engatilhada, vou aproveitar antes da gente ir para o intervalo, porque na Igreja Presbiteriana a gente tem uma figura também interessante, que é a da eleição pastoral, né? E aí, sempre que o irmão falava de graça, eu ficava me perguntando aqui, mas será que a igreja vai ter essa graça também? Será que a igreja, na hora de escolher, vai ter essa graça ao saber da história do pastor, aceitá-lo lá? Não sei se o irmão já teve alguma experiência nesse sentido, mas eu queria que o irmão comentasse um pouquinho disso. A gente está entendendo que sempre que o irmão fala disso, está falando de uma questão mais administrativa, né? Mas e na prática disso, da igreja mesmo, dos membros, como é que isso funcionaria ou funciona? Exercer esse papel de juiz que a igreja tem que exercer, que o presbitério tem que exercer, nem sempre é fácil. Então, por vezes, é fato que um pastor, quando ele divorcia, mesmo ele sendo a vítima, mesmo sendo, vamos pensar nesse caso hipotético que eu mencionei, né? O pastor converteu lá, o irmão converteu, a esposa, ele não era crente, a esposa não era crente, e virou pastor e tal, depois a esposa não, parecia que era convertida, depois descobre que não era, abandona o marido, né? Ele terá perdas, ele terá prejuízos. Um deles poderá ser esse, né? A comunidade local poderá, né, entender a situação daquele irmão e elegê-lo e ele continuar pastor, mas poderá também perder o ministério naquele local e ele poderá, com certeza, sofrer consequências disso e até de certos tipos de ministérios que ele não poderá exercer mais. Então, ele estará, por exemplo, né, limitado. Vamos pensar aqui nos encontros de casais, milhares que temos pelo Brasil afora. Quantos desses encontros convidariam um pastor no segundo casamento para ministrar nesse... mas ele não foi culpado da separação, a mulher adulterou. Ele vai ter perdas, ele terá perdas. Agora, também não significará que ele será jogado fora. É claro que se ele é o culpado, para nós aqui na nossa denominação, se ele é o culpado,
ele pode se arrepender, voltar ao ministério como sozinho, divorciado. Se casar de novo, não poderá exercer, por quê? Entender-se-á que ele tem 2 mulheres aqui. Então, aí quebra, viola, né, o princípio do marido de uma só mulher, se ele é o culpado. Mas, ou seja, tem um escalonamento de perdas. Isso é polêmico. Que depende muito da circunstância do divórcio. A regra do casamento digno de honra, do leito sem mácula, digno de honra dentre todos, é a regra bíblica, é o preceito bíblico. Agora temos que cumprir isso daí. Aí não é uma questão fácil. assim, quando a gente fala assim que a Bíblia ela não determina que um divorciado não pode ir para o ministério. Eu falo lógico, Romanos capítulo 7 vai defender o princípio do entendimento que vem da lei, que uma mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. O divórcio rompe relacionamentos sociais. Mas diante de Deus, isso não é um valor reconhecido, um valor aceito. Então, eu falo assim, porque diante de Deus o casamento é 2 pessoas se tornando uma. Então, diante de Deus não tem 2, tem uma. Essa é a visão de Deus para o matrimônio. Então, quando a Bíblia diz marido de uma só mulher, ela está estabelecendo a regra. Ele não tem que dizer não pode ter 2. Não, ele já disse que só tem que ter uma. Agora, quando a Bíblia diz que o divórcio não é aceito por Deus, ele está dizendo que ele não está, o divórcio não dá liberdade para ele ter outra mulher, porque ele teria 2 mulheres nesse princípio. Então, eu falo assim, eu respeito as igrejas, nosso grupo, ele tem trabalhado, às vezes o pastor é vítima. E o que acontece? É como Paulo vai dizer de uma forma muito clara. Você rompeu o casamento, fica sem casar. O problema, a Bíblia nem estabelece essa coisa, não pode se separar. Não, Paulo vai dizer, olha, possa ser casos que você vai se separar. Ah, mas não estou conseguindo viver separado. Então, se reconcilie com seu marido, com a sua mulher. Mas esse é o princípio, ele não está dizendo, você pode até se separar. Então, há casos de pastores que foram vítimas, o fato é, separaram, eles são muitas vezes mantidos, a igreja naquele momento é a autoridade, naquele momento para aceitar o seu ministério ou não aceitar o seu ministério. Ele continua no ministério, mas o problema é o recasamento, não é? Quando você vai fazer uma certidão de casamento, está lá, condição civil, divorciado. Não está condição civil solteiro, está condição civil divorciado. A Bíblia não é a favor da poligamia, né? Em nenhum momento eu quero deixar isso, né? Mas o que eu estou dizendo assim, o problema de Davi não era as suas mulheres, o problema de Davi foi Betseba. Não é? E isso foi o problema que levou ele a sujar as suas mãos e desqualificá-lo para construir o templo Então, nós vamos ver na Bíblia sempre essa questão de pessoas desqualificadas para dar continuidade ao ministério. Israel foi o auferidor. Como hoje a igreja é a luz, Israel era a luz. Israel, quando se envolvia em pecado, o que acontecia? Deus precisava discipliná-los a fim de que eles voltassem às práticas, para que eles conservassem o ministério que Deus lhes havia confiado. Apocalipse vai falar claro, Deus vai julgar o mundo. Mas quando você pega as 7 cartas de Deus julgando cada igreja, o que ele está julgando? Olha, isso aqui está errado, isso aqui está contrário àquilo que eu ensinei, isso aqui está errado. Então, se a gente não tem regra e absolutos, e o juízo é a partir da circunstância, então, é tipo assim, olha, o cara quis me assaltar e eu dei um tiro dele. Então, isso é legítima defesa, então você não é crime. Isso aí, então, está na nossa lei. Agora, matar, nesse caso, é pecado ou não é pecado? Aí a gente vai... No caso de legítima defesa, matar não é pecado. Aí a gente começa já a legislar. Matar sempre é pecado, não importa se legítima defesa ou se é réu, ou se é culpado. O princípio não é? Muitas pessoas, como... muitos cristãos se sujeitaram ao martírio. Eles foram mortos por crerem no quê? Numa verdade. Então, eu creio, sim, que existem regras fechadas. E aqui, vamos dizer, é muito claro esse texto. É fechada para quem? Para pastor.
Ele não está falando que você não pode aceitar um irmão, e ele não está dizendo que não pode cantar no coral, que pode ser evangelista, que não pode ser isso ou aquilo. Ele não está dizendo isso. A regra é muito clara para um fim muito específico. Sem dúvida. É muito específico. Né? Quando eu falo de ministério sacerdotal e pastor, nós falamos de liderança espiritual. O sacerdote era líder espiritual do povo judeu e o pastor é um líder espiritual. O sacerdote julgava os sacrifícios para saber se o que o povo estava oferecendo estava de acordo com o padrão exigido de Deus. O pastor, ele tem essa função de julgar a adoração e liderar a igreja para que a adoração seja de acordo. Tem muitas coisas no ministério sacerdotal que se identificam com o ministério. Agora, lógico, nós não somos mediadores entre o povo e Deus, mas nós temos responsabilidades. Eu falo assim, Deus não muda os seus padrões, não importa em que época. Sempre os líderes foram sempre pessoas que foram... Lógico, Abraão foi preparado, ele não estava perfeito, mas você vai ver que ele é confirmado no ministério quando ele sacrifica o seu filho. Quando ele está disposto a sacrificar, e eu creio que naquele momento ele sacrificou o seu filho. Não é? No sentido de coração, sim, mas naquele momento agora eu vou confirmar. Eu falo assim, Deus chega para Saul e diz, eu poderia confirmar a sua posteridade, o reinado para a sua posteridade. É incrível isso. Ele chega para Saul e diz, você poderia ser o trono eterno de Israel, mas você se desqualificou. Você não vai ser. Eu arrumei outra pessoa, segundo o meu coração, e é ela que vai ser. Como? Nós vemos Davi, o trono de Davi, muito enfatizado, mas podia ser Saul. O problema era Davi ou Saul? Não, o problema era quem era Saul e quem era Davi. Então, Davi era o homem e Saul não foi o homem. É simplesmente isso. Sem dúvida. Bom, preciso ir para o intervalo. No próximo bloco ele é mais curtinho, mas ainda dá tempo das considerações finais. E aí eu peço também para vocês até uma palavra aí para quem, de repente, enfrenta uma situação como essa, ou até uma palavra de alerta aí para evitar situações como essa. Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes, só colocar aí para você o telefone da grade, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta desse aprofundamento no conhecimento teológico, nas escrituras sagradas, a grade é a indicação do Vejam Só. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819, anota. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a emissora, nossa programação, conteúdo. Tem muita coisa especial preparada para você e para sua família. Tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Já estamos de volta com o Vejam Só, e esse nosso último bloco ele é bem curtinho, mas é o tempo ideal aí para que nossos convidados façam as considerações finais sobre o tema que nós já no primeiro bloco conversamos, aprofundamos ali, trouxemos algumas reflexões sobre a questão do ministério pastoral para o divorciado, né? Pode um pastor que passou por essa situação continuar no ministério? E nesse bloco, o pastor Marcos Silva e também o reverendo Amaury Oliveira vão fazer as considerações finais aqui para você, tá bom? Então fica ligadinho aí. Antes, bem rapidinho, deixa eu só mostrar aqui quem vai levar para casa o nosso brinde aqui dos meses, né, de abril e maio, que foi um mês, inclusive, especial, né, de Dia das Mães, e nós preparamos aqui duas surpresas bem bacanas, né? Vamos mostrar aí os brindes, os presentes, né, que nós vamos dar para os nossos telespectadores. Como colocar aí, tá aí, ó. É um kit que o Shopping do Povo preparou. É uma Bíblia, uma caneca e vai na sacolinha ali, né? Uma lembrança aí para as mães. E nós vamos mandar também junto a caneca aqui do Vejam Só, tá? É um mês especial aí, então nós vamos duplicar o nosso brinde. Agora vamos mostrar quem levou para casa. E aí já aviso que a nossa produção vai entrar em contato para pegar todas as informações e poder enviar aí para sua casa o nosso kit aí, tá bom? Márcia Augusto, ela é da Ponte Rasa aqui de São Paulo. Tá aí a Márcia que vai levar para casa aí
os nossos brindes também. Márcia, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o Vejam Só. Como você é de São Paulo, Márcia, vou pedir para a produção entrar em contato e, se for possível, a gente agendar a sua visita aqui no programa. Aí você vem assistir aqui uma gravação, já leva os seus presentes para casa, a gente pode conversar um pouquinho também, fazer uma foto, vai ser bem legal. A produção vai entrar em contato com você, Márcia. Obrigado, Deus abençoe demais a sua vida e você que nos acompanha, faça como a Márcia, mande a sua foto, uma selfie bem simples assistindo o Vejam Só, para você concorrer e levar para casa os nossos brindes, tá? Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, você escolhe o melhor caminho, tá bom? E nesse mês agora de junho nós vamos mandar uma caneca aí para você, então manda aí a sua foto para participar, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, porque esse bloco é mais curtinho, para as considerações finais e a nossa conclusão. Reverendo Amaury começa o bloco, Pastor Marcos vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, então. Por favor, reverendo. Então, reafirmo, né, o que tenho dito, que não dá para ser, aí nesse ponto sectário, que é carimbar, divorciou, não se reconduz mais ao ministério, né? Eu entendo que não temos uma passagem bíblica para fundamentar isso. Toda regra tem que partir, de fato, da revelação clara e intencional das Escrituras. Apesar de aplicarmos o preceito de Paulo, né, do marido de uma só mulher nessa regra, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando, de fato, da poligamia lá, intencionalmente. Nós fazemos a correlação, né, para identificar se aquela situação de alguém divorciado, casado novamente, se enquadra nessa regra do apóstolo Paulo, mas temos que ter cuidado porque nem tirar da Bíblia, nem pôr na Bíblia o que ela não está dizendo, né? Então, a igreja, o que eu defendo, né, aqui é que a igreja precisa exercer, aqui sim, o juízo, né? O pastor falou há pouco ali de, olha, quando alguém mata em legítima defesa, é assassinato também. Então, o pastor matou alguém em legítima defesa, deixa de ser pastor porque ele é um assassino? O mandamento está dizendo para não assassinar pessoas, né? Eu defendi minha integridade ou a minha família. Ou seja, tem que se fazer um juízo, não tem jeito, não dá para criar uma tabela e dizer, olha, aqui entra no ministério, aqui não entra no ministério, aqui vai para o céu, aqui não vai para o céu. O cristianismo não é essa religião de regrinhas, de tabelinhas. O judaísmo era. O cristianismo não. Claro, o cristianismo vai estabelecer as suas regras, vai, mas o próprio Deus administra, ou seja, Deus nunca concordou com poligamia, mas administrou no tempo de Davi, no tempo de Abraão. Ou seja, Deus não mandou Davi para o inferno porque Davi era um adúltero, porque era casado com 7 mulheres. Não existe espaço para 7 mulheres num casamento. Está errado, mas Deus fez uma gestão circunstancial da sua regra inegociável de que casamento é um homem e uma mulher. E a igreja, ela tem que fazê-lo também na sua conjuntura, sem flexibilizar, sem relativizar as coisas de Deus, sem se tornar liberal, mas também sem cair no sectarismo. Não é fácil. Não é fácil, de fato. Lidamos com pessoas que, por circunstâncias, estão vivendo assim, né? E nós temos que ter, de fato, amor e misericórdia com esses irmãos, zelo e cuidado com as coisas sagradas de Deus. Inclusive, esse irmão é sagrado, é algo sagrado para Deus. Então, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que usar o evangelho, usar todo o parâmetro, todos os princípios bíblicos que a Bíblia me dá e me dá a capacidade, dá à igreja a capacidade de exercer juízo sobre ela mesma, e é a mesma capacidade que Deus dará de exercer juízo sobre o mundo. Amém. Obrigado, pastor Amaury, pelo carinho, meu irmão. Sempre bom recebê-lo aqui, aprender contigo. Deus continue abençoando sua vida, o ministério também, aos irmãos lá da Igreja da Penha. Os contatos disponibilizados para você lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você acessá-los também. Pastor Marcos, 3 minutos para o irmão e para as considerações finais. O cristianismo é uma religião de princípios e é uma religião de regras. A Bíblia vai dizer que o caminho é estreito e é espinhoso. E é estreito porque é sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna.
Não é fácil. Depois do discurso de Jesus em Mateus, capítulo 19, os homens disseram, se é assim, então é bom que o homem nem toque em mulher. Se as regras são essas, os princípios são esses, ele diz, nem todos podem viver o celibato. Esse é um dom que não é para todos. Então, eu falo assim, nós cremos num Deus justo. E quando eu falo do caráter de Deus de justiça, ele julga com equidade e da mesma forma. Ele julga o homem do Velho Testamento da mesma forma que ele julga o homem do Novo Testamento. A lei nunca salvou ninguém, sempre foi a graça. Mas a lei sempre mostrou, quando a gente olha para os 10 mandamentos, é lógico, o homem não era capaz de corresponder com aquela regra, aqueles princípios, mas ali nos 10 mandamentos está revelado o caráter de Deus. Ele está dizendo, eu sou assim, se você quer ter comunhão comigo, você precisa ser assim. E se você não for assim, porque o nosso relacionamento com Deus é a partir de valores, não é a partir de religiosidade, não é a partir de cerimonialismo, não é pelo fato de eu ser membro de uma igreja que eu tenho relação com Deus. A Bíblia diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vós sereis meus irmãos, meus filhos, meus salvos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, os princípios. Agora, onde entra a graça nisso é que nós tínhamos por direito ou por mérito o inferno. E Deus nos ofereceu a oportunidade de arrependermos dos nossos pecados. Mas para haver arrependimento de pecado, a consciência de pecado não pode mudar. Nós não podemos mudar o que é pecado, porque senão, o que eu preciso me arrepender? A Bíblia vai trazer isso de uma forma muito clara. O livro de Apocalipse é bem claro. Ficarão de fora os... lá é bem taxado. Lógico, irmãos, quem vai para o inferno é quem é pecador, então ninguém vai para o céu. Mas Deus trouxe a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. E todos aqueles que recorrem a essa solução, eles são salvos, inclusive divorciados, pedófilos, prostitutas, etc. A igreja é portas abertas, a igreja é hospital que cura doentes. E doentes de toda forma. Nós não escolhemos qual doente que vai... Essa visão que as pessoas têm de igreja parece que é um oásis, um spa, né? Não, igreja... A Bíblia diz que o território da igreja é o inferno, né? Nós estamos adentrando o inferno para tirar as pessoas da escravidão do pecado. Então, nós vamos tratar pessoas de todas essas formas. Agora, precisamos ter autoridade para pregar. A igreja moderna está perdendo a autoridade de pegar contra o pecado. Por quê? Porque muitas vezes ela se cedeu a essa realidade, em várias áreas, É difícil, o caminho do céu não é fácil, mas é o Deus que dá graça, é Deus que dá poder, é Deus que dá força. É o que eu falo, eu estou casado há 37 anos e cada dia é um desafio. Eu sei que eu sou tentado, somente nessa realidade hoje presente, quantas tentações nós temos. Para concluir, pastor, por favor. Não, pode concluir. Só isso. Que Deus nos dê graça, irmãos, para vivermos essa verdade. Não é fácil, mas é só Deus que pode dar força. Na minha força, eu seria uma vítima também. Sem dúvida. Ou talvez um réu. Somente pela graça, né? A Angélica até sussurrou aqui. Se deixar, vocês pregam. Aí a gente tem que ir controlando Senhor. aqui. Mas é um prazer, pastor, estar com vocês. A gente entende. Pastor, mesmo na nossa denominação, é um assunto muito polêmico. É uma coisa em todas muito difícil. Ainda. Esses assuntos só não são mais polêmicos naquelas denominações onde você tem um líder que governa tudo. Que foi o caso que a gente citou aqui da divisão da igreja anglicana. Aí ele cria a regra. Aí não é o que fez, aí é quem fez. Aí muda. Aí se precisar ele muda. Agora aqui a gente está aqui jeito. Mais trazendo uma opinião pessoal, né? Sim, lógico, sim. Eu sou líder na nossa denominação e, lógico, a gente tem lá os princípios. Mas a gente está aqui externando aquilo que a gente pensa. Tem uma série de questões. A gente falou aqui, por exemplo, por causa da IPB aqui, às vezes cada presbitério vai ter uma leitura do caso, cada igreja, cada sínodo, dentro da igreja batista. Também é um assunto espinhoso e delicado e a gente colocou aqui desde o começo. Não é fácil. Bom, preciso encerrar a edição de hoje, mas eu quero agradecer não só aos meus convidados, agradecer a você que participou. Obrigado a todo mundo que respondeu lá a nossa enquete, que deu a sua opinião. Infelizmente, o tempo passa muito rápido.
gente não conseguiu aqui dar voz a você, mas eu quero deixar aqui minha gratidão a você que participou. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.